desse tipo biológico e isso o revela como evoluído. Mas, evoluído que talvez já tenha o pressentimento de formas sociais mais elevadas, nas quais não domina já a usurpação e a força, mas o direito e a justiça. Tem o senso da superioridade do sistema bem diverso do evoluído e nesse sistema procura mimetizar-se para melhor esconder-se, justificando-se. Por isso eles gostam tanto de recobrir-se com o manto da justiça e eternizar-se no poder, para fazerem da autoridade, que é dever e missão, base de direitos e arma de ataque e defesa. Como assalta a preocupação de justificar-se com a encenação de legalidade. Com que cuidado procurava o Sinédrio dar forma legal de juízo à supressão de Cristo. Com que trabalho procuravam os assassinos de Luís XVI aparecer como juízes e não como assassinos comuns. E que satisfação para os homens poder, em todas as revoltas, roubar e matar legalmente, isto é, seguramente, sem temor de sanções punitivas, único obstáculo para eles, e fazê-lo como autoridade alta e tranquila e não mais com a incerteza e o perigo de ladrões. E se a coisa dá certo o resultado da força e do furto assim se estabiliza e se regulariza depois sob o manto de legalidade humana que, como se crê, basta para tornar justo o injusto. Pobre autoridade e pobre propriedade. Que triste gênese, que posição ao nível do evoluído e que grande caminho para purgar e resgatar aquele pecado original. Mas, apenas em qualquer convulsão social o exercício da sanção jurídica diminui de intensidade. Já vemos o evoluído, mal possa fazê-lo sem perigo, tirar a máscara e revelar-se o que é, dando-se abertamente ao furto, a forma primitiva de aquisição da posse, forma própria do evoluído. Esse é caminho mais breve do que o trabalho, forma própria do evoluído, que o revela e presume estado orgânico coletivo ignorado na fase inferior do outro. Todavia, embora seguro da impunidade, o evoluído, em defesa, para justificar-se perante a própria consciência e a consciência alheia e a si mesmo dar, ao menos a ilusão de ter as mãos limpas, gosta sempre de assumir posição de justiceiro como agressor do rico e protetor do pobre, enfim, de camuflar-se de evoluído para fazer mais bela figura e não passar, coisa que mais o desagrada, pelo ladrão que ele percebe ser, e, afinal, para melhor servir-se, mais cômodo seguramente, no banquete, seu supremo objetivo, assim vestido de juiz. Por mais astuto, porém, que o evoluído possa revelar-se diante de tudo isso, todos compreendem que realidade se esconde debaixo da mentira, reveladora de toda a miséria moral do primitivo. Inútil camuflar-se. Roubando, não se pratica o bem, não tem valor a esmola que se faz com as coisas alheias. Embora se disfarce, o ladrão bem sabe que, enquanto ladrão, não pode estar do lado da justiça. Mesmo que o rico tenha sido ladrão, não é lícito roubar, nem mesmo aos ladrões. É inútil que o ladrão procure tornar justo seu furto, acusando de furto quem roubou antes dele. É vã sua desesperada tentativa, belo e bom pretexto para enriquecer comodamente, simples astúcia que pretende dar a entender se possa roubar honestamente. O evoluído chega até a astúcia, mas não pode subir mais. Isto é, até a honestidade. O método que ele escolheu, embora camuflado, o revela, em flagrante, tal qual é, evoluído, primitivo, ignorante. Não conhece as consequências e ilude-se. Esses justiceiros fingidos, que pululam, apenas a ordem social enfraqueça a reação defensiva, não sabem que, embora tenham conseguido, por meio da astúcia, fraudar a lei humana e apareçam cobertos pelo belo manto da justiça, deverão todavia, por lei biológica, mais cedo ou mais tarde, pagar com os próprios bens. Poder-se-ia, porém, virar a medalha e ver a injustiça, oposta, vinda desta vez da parte da classe dominante, que se revela disposta apenas a defender-se a si mesma. É verdade, quem rouba é sempre ladrão, mas,
Também, muitas vezes é a pobre a quem a lei biológica grita: você tem direito à vida. Esse direito de todos, até mesmo dos deserdados, é espécie de justiça, seja embora na forma primitiva do evoluído. O evoluído não recorre a ela, nunca, por nenhuma razão, mesmo à custa da própria morte. Mas o evoluído que, falto de outros recursos, deve, todavia, viver, pode ser constrangido a recorrer. O esmagamento do pobre, sua expulsão da ordem dos vencedores, ordem imposta para a vantagem exclusiva destes, lhe justificam a revolta. E, então, a vida social reduz-se à luta de igual para igual, entre igualmente injustos, entre igualmente evoluídos. A rebelião do oprimido, por sua vez, justifica a posição defensiva e opressiva dos ricos dirigentes. Decaídas as aparentes distinções humanas, restam a qualidade comum de evoluídos, única distinção interessante, e a característica de injustiça, inerente a seu sistema, que os iguala na mesma culpa e nas mesmas consequências. A vida social é, assim, na realidade, corrente de injustiças, de afrontas e reações. Todos têm e, ao mesmo tempo, não têm razão. Todos são credores e devedores, com a resultante estável, em que todos se reencontram, de invariável regime de incerteza e de ódio. O tipo biológico evoluído compreendeu, ele somente, a utilidade de diferente sistema de agir, de justiça ordenada, compreendeu, acima de tudo, que isso não se pode inaugurar com a injustiça do lado, exatamente, da parte que reclama a justiça apenas para si mesma, mas tão só com a justiça praticada, antes de tudo, por si própria em relação aos demais, sem nada pedir-lhes a injustiça. Só com tal sistema pode resolver-se o problema. Mas o evoluído compreende apenas o sistema primeiro e este não basta para resolver o problema. Contudo, é de lógica elementar a compreensão de que a estabilidade só se obtém com o equilíbrio. Ao invés, o evoluído prefere acreditar que se possa obtê-lo com o esmagamento e o engano. Absurdo. Mas, se compreendesse, não seria evoluído, apenas chega a compreender, muda de sistema e se toma evoluído. No entanto, hoje de evoluídos se formam as massas humanas, que não imaginam serem o poder obtido pela violência e a propriedade obtida pelo furto é apenas ilusão e traição e, por isso, prejudicam e não ajudam a quem lhes adquiriu a posse. Não imaginam que isso, por inviolável lei da natureza, é verdade igual para todos, como é de justiça. O homem comum, crendo-se árbitro de tudo, nem suspeita mover-se em meio organismo complexo e perfeito, de forças muito mais inteligentes e poderosas que ele, se, sabiamente, soubesse mover-se de acordo com elas, obteria a felicidade, movendo-se, ao invés, loucamente, em choque, obtém apenas perdas e dores. Subiremos neste volume, pouco a pouco, até as mais altas formas de vida do evoluído. Mas, na base da humanidade, o evoluído, em número predominante, se acha presente. A observação do fenômeno social não nos oferece de importante senão o espetáculo da sua psicologia. Nossa humanidade é primitiva, riquíssima de energia, mas pobre de sabedoria, extremamente dinâmica e extremamente ignorante. É fato conhecido. O homem é o que é e está bem onde está. As dores que o gravam lhe são proporcionais à sensibilidade e à ignorância. As provas que encontra e deve superar são as da sua classe, do seu nível evolutivo, adaptadas às suas capacidades. Para sermos práticos e compreensíveis devemos permanecer ainda nessa atmosfera, com um objetivo preciso, porém, de levar-lhe a luz que lhe falta. Insistamos, pois, no fenômeno basilar da propriedade, iluminando-lhe, porém, o conceito. O conceito jurídico e moral não basta. Nesse campo, estamos cheios de ilusões. O lado imponderável,
que afinal pesa tanto ao ponto de revelar-se e impressionar o ponderável, nos foge, quase completamente, também nesse caso. Os princípios jurídicos fazem crer ao evoluído que para tornar estável e segura a propriedade bastam as garantias sociais e jurídicas. Eis, contudo, o que de fato acontece muitas vezes. Procura-se adquirir a propriedade através de qualquer meio, aí compreendido, se necessário, o furto. Será descarado e às claras em períodos de desordem, velado, astuto, nos períodos de ordem, legalizado na forma, para poder evitar a relativa sanção jurídico-social. Debaixo das aparências da legalidade trabalhará, imperturbável, o instinto de ladrão, característico do evoluído. Embora atingida a posse, que é objeto, através de furto mais ou menos evidente, não é fácil acumular riqueza, rapidamente, apenas com o trabalho honesto. O primeiro instinto do ladrão é consolidar a posição, procurando segurança na legalidade que o proteja. Ninguém, mais do que ele, tem necessidade, para esse fim, do Instituto da Propriedade porque ninguém, mais do que ele, está em posição precária e tem urgência de garanti-la e estabilizá-la. Justamente o filho da desordem tem maior necessidade da ordem, necessária para gozar em paz os frutos da desordem. Assim, ninguém mais do que o revolucionário sente a necessidade de, enquadrando-se na legalidade, justificar essa posição, de, transformando em autoridade, garantir a atitude de violência. Atingido o objetivo, o evoluído procura tirar vantagem das formas de vida mais evoluídas, das conquistas superiores feitas no ordenamento social, não por tipos do próprio plano, mas por mais adiantados. O ladrão e o violento apressam-se, então, a limpar de novo as mãos e assumir a atitude de pessoas de bem, naturalmente merecedoras do respeito de que necessitam para gozar em paz. Com que ânsia procuram, então, esconder as origens obscuras e o passado desonesto, cobrindo-se de títulos, benemerência, relações conspícuas, envernizando-se de incorruptibilidade e senhorilidade. É a sua evolução. Serão, daí por diante, os mais encarniçados conservadores, os homens da ordem, porque só agora dela fazem parte. Mas esqueceram quem ficou para trás e, na miséria, espera a oportunidade, enquanto se civilizam e debilitam no bem-estar, de fazer nas suas costas o mesmo jogo por eles feito contra os que chegaram antes deles. O resultado final é interminável subir e descer de indivíduos em constante regime de engano e de furto, todos em luta entre si, todos igualmente ladrões e violentos, a caça de conquistas efêmeras, ladrões de miragens. Levando-se em consideração a psicologia e a ignorância das leis da vida, é natural esse modo de agir. Mas, através de tantas fadigas e astúcias, conseguem eles o objetivo a que se propuseram. A propriedade significa a tentativa de estabilização de fase desse ciclo, mas a tentativa falha. O instituto da propriedade se reduz, desse modo, por parte da sociedade, ao reconhecimento oficial do furto consumado, a homenagem que a vida presta ao vencedor só porque é vencedor. A Revolução Francesa, camuflada de justiceira, não acabou em nova aristocracia napoleônica. Vale a pena fazer esse jogo de riqueza turno. É certo que, com essas alternâncias, a vida atinge uma espécie de justiça distributiva, mas também é fato reduzir-se à propriedade, entendida como instituto jurídico protetor e coordenador, a tentativa falha, porque na realidade não atinge seu objetivo, não constituindo sólida garantia. A construção humana falha, pois, vistas assim as coisas, além da aparência, na substância, podemos concluir que apenas a lei biológica não falha e atinge seu objetivo, a justiça, seja embora apenas a tornada possível pela ignorância humana. O escopo da vida não é o enriquecimento de ninguém, mas a existência garantida para todos, como meio para atingir fins mais elevados.
Ela nos deixa a fadiga da luta, como prova para aprender e evoluir. Depois dessas reflexões nos damos conta de quão falso e incompleto é nosso conceito de propriedade. Na realidade, não é apenas instituto jurídico que as convenções sociais bastem para regular, mas jogo de forças vivas inteligentes em movimento no campo da vida de acordo com as leis próprias. Daí segue que a estabilidade não pode ser qualidade exterior, com a virtude de modificar-lhe a essência íntima e corrigir-lhe os erros congênitos, mas é qualidade interior, posição só resultante de estado de equilíbrio. Daí, ainda, novo modo de entender as formas de aquisição, modo contrário ao em voga. Em outras palavras, a tão procurada estabilidade não é absolutamente dada pelas exteriores garantias jurídicas, mas por íntimo e substancial estado de equilíbrio dos impulsos constitutivos do fenômeno, ou, então, por muito tempo poderá reger-se estavelmente não só a propriedade juridicamente protegida, condição que se torna de importância secundária e fictícia, como, também, a propriedade constituída de forças equilibradas ou, seja, a propriedade adquirida pelo trabalho e não pelo furto. Face a essa realidade biológica mais profunda, desvanece-se a importância da defesa jurídica do Estado, substituída pela defesa das leis da vida, defesa muito mais segura e profunda. O conceito de proteção por meio de individual e livre cumprimento da lei de Deus substitui o de proteção por meio de convenções humanas. Qualquer pessoa, então, adaptando-se a ela pode pôr-se em posição de equilíbrio e, pois, de segurança. Qualquer pessoa, rebelando-se, pode pôr-se em posição de desequilíbrio e, portanto, de insegurança. Essa substância, a vida íntima do fenômeno, sua vontade, esse o jogo de forças que o animam e o levam à conclusão. A legalidade é forma, roupagem qualquer, que nada tira ou acrescenta à substância do fenômeno. O ditado popular "o crime não compensa" já observou que o ganho por mal não frutifica, não nos causa gozo, acaba em ruína, traz mais dano que vantagem. Há, pois, além do elemento jurídico, algum outro, decisivo, invisível, mas de força capaz de desconjuntar os resultados a que a estrutura jurídica se esforça por chegar. Pode existir, pois, propriedade que, embora jurídica e formalmente justa não seja, de fato, em substância. Então, essa diversa estrutura íntima anula a forma, e a imperfeição da primeira anula a perfeição da segunda. É necessário, para perdurar, que a propriedade seja sã, íntegra, justa e inteiramente honesta, da cabeça aos pés, em todos os momentos, até mesmo nas origens, nas raízes. De outra forma, por mais que se cubra de justiça formal, é edifício construído na areia. Existe imponderável lei interior, que tão pouco se leva em conta, lei de funcionamento automático, lei a que, por ser interior, ninguém escapa, sempre presente, inerente às próprias coisas. O tipo evoluído, dominante não compreende esse fato elementar, isto é, que o furto, embora nobilitado na forma, não pode, de fato, apoderar-se de nada e, se o faz, não mantém, o que, para ele mesmo, é o mais importante. Ora, se quisermos subir para formas de vida que, a sério, se possam chamar civilização, é necessário que o tipo comum compreenda não ser a propriedade somente fenômeno biológico natural e indestrutível, comum até mesmo para os animais, que bem o conhecem, mas fenômeno determinado também por outros elementos além dos comumente levados em conta, e, entre todos eles, ter a primazia o mais insuspeitado e descurado, o mérito. É da lei. Se existe mérito, a propriedade perdura e rende. Se não existe, dura pouco e não rende. A lei é justa e impõe que cada ato nosso nos renda de acordo com o que de salutar nele introduzimos de bem ou de mal, proporcionalmente, isto é, tanto o gozo quanto a porcentagem de honestidade de nosso valor intrínseco em nosso ato contido.
e tanto veneno quanto de mentira e de traição lhe injetamos. Chegou a hora de o homem compreender: é perigoso manipular as forças do mal porque, embora dirigidas contra os outros, recaem sobre quem as maneja. A mentira é perigosa porque gera o erro em quem a diz. A astúcia, a força, consideradas como armas úteis, tornam-se prejudiciais porque automaticamente se voltam contra quem as emprega. Poder-se-ia contudo objetar: não faltam exemplos de ladrões que conservam e gozam as suas riquezas. Para responder é preciso dar o significado correto da palavra mérito. Sem dúvida o furto é a forma original de aquisição de bens. Em sociedade ainda não civilizada o problema é tirar do mundo externo tudo que nos serve, seja qual for o meio. Não se fazem, pois, distinções nos métodos de aquisição. É indiferente atingir o objetivo com o furto ou com o trabalho. Estes, em fase caótica de formação então se confundem. Todo meio é bom desde que atinja o objetivo, viver. Em mundo assim não surgiu ainda a ideia do respeito à propriedade alheia, ideia que é produto de longa elaboração social na convivência. Se com o progresso a coexistência dos impulsos leva pouco a pouco a seu coordenamento, o homem todavia aprende a executar o esforço de aquisição e, aplicando nele múltiplas atividades, forma os instintos que a convivência disciplinará em formas mais evoluídas e pacíficas, transformando-os em atitudes de produção, em qualidades técnicas, em hábito de trabalho. A fase primitiva de formação é, em seu tempo e lugar, necessária, embora em sociedade civilizada revele o evoluído. De fato, e através do furto que se formam as capacidades porque estimula a inteligência e a atividade. Se em fase primitiva as leis da vida premiam o ladrão com a posse, isso mostra que ao nível dos selvagens o sistema pode ser justo e servir a determinada função. Começa-se assim, por este modo, a formar no indivíduo essas qualidades que mais tarde constituirão o mérito, isto é, o trabalho, habilidade, primeiros dos elementos constitutivos do direito de posse e, de fato, adaptados a manter os bens nas mãos do possuidor, protegendo-lhes e mantendo-lhes a posse. O processo evolutivo que parte do furto vai em direção ao instinto e à capacidade de fazer, representativos do método de aquisição em plano mais evoluído. A propriedade não deriva de momento único, mas é formação contínua, é economia de caminho. Não basta conquistá-la, é preciso saber mantê-la. Pode acontecer então ter o desonesto, que conquista a propriedade através do furto, adquirido aquelas qualidades de operosidade e de habilidade que lhe formam a base e lhe permitem a conservação em sociedade civilizada. Sendo sádio e equilibrado, isto é, correspondente ao mérito, este segundo momento do processo pode, segundo seu valor, sanar e equilibrar o primeiro. Assim, produtos da injustiça podem transformar-se gradativamente em produtos de justiça, e desse modo se explica por que se mantém eles de pé, quer dizer, como alguns ladrões possam gozar em paz riquezas roubadas. Nestes casos, o pecado original da aquisição ilícita vai pouco a pouco sendo absolvido e neutralizado por aquela dose de trabalho e habilidade que o sujeito possui e desenvolve. Essas qualidades ele conquistou com suas canseiras, constituem-lhe, pois, o mérito, o direito, representam a porcentagem de justiça com que pode compensar a injustiça. Não podemos parar no momento apenas de aquisição da propriedade, pois nas trocas e na administração ela se reconstitui a cada momento. Pode até acontecer o caso oposto, a honestidade, na aquisição, ser depois corrompida por dose tão grande de preguiça e de inaptidão, isto é, de demérito que fique neutralizada em sentido oposto e se chegue à perda de propriedade honestamente adquirida. Isso também é justo. Assim, a posição do justo pode passar a ser a do injusto, e a do injusto, a do justo. Como na fase mais baixa o objetivo era roubar para viver, hoje o objetivo é produzir,
E a lei do mérito tende a atribuir a propriedade a quem melhor saiba trabalhá-la e fazê-la dar frutos para o bem de todos. Essa higienização retificadora pode funcionar mais ou menos, mas a propriedade permanece sempre na dependência da lei do mérito, isto é, em estrita relação com a porcentagem de mérito contida no fenômeno, porque essa porcentagem é que lhe estabelece o grau de justiça e de equilíbrio. Simples caso de relação. Pode-se assim prolongar a vida de posse viciosa até o caso limite do resgate que se verifica quando todo o débito originário esteja pago com trabalho e rendimentos sociais, como, de outro lado, se pode perder posse justamente conquistada, usando-a, injustamente. Todo caso depende dos elementos constitutivos particulares e por isso se desenvolve diversamente. Mas o princípio segundo o qual se desenvolve é único e imutável, o da justiça e do mérito. Muda assim o conceito da vida a partir da mais elementar base da sociedade, a propriedade. Se toda aquisição de bens pode conter dada porcentagem de furto, é em proporção a essa porcentagem que a propriedade será corrompida e, portanto, levada à destruição. A propriedade gerada pelo furto nasce enferma de íntimo desequilíbrio e não pode tornar-se sadia e resistente senão gradativamente se livrando dessa moléstia. Isto significa ser ela constituída por sistema de forças em equilíbrio estável. É o mérito, pois, filho da honestidade, da operosidade e do valor individual que vale, pois estabelece o grau de equilíbrio do sistema, o grau de pureza do organismo e, portanto, o seu grau de resistência. Se há mérito, a propriedade embora roubada renasce, se não, automaticamente atrai o furto e por natureza tende a fugir das mãos do possuidor. Assim, a força protetora dos bens, que compreendeu tal mecanismo não busca proteção, na tutela jurídica e nas astúcias administrativas, mas no intrínseco direito representado pelo mérito. Esta é a semente criadora da verdadeira riqueza, a única que a mantém. Só nessa força há segurança, aqui em vão pedimos as defesas legais. Eis tudo quanto encontramos nas raízes da vida social. Todo o nosso mundo é falso, baseia-se na ilusão, naturalmente por isso colhe o que vimos. Mas isso é tudo quanto de fato merece. O involuído infelizmente domina. A ilusão constitui sua natural herança. Um dia se compreenderá que vale o que somos, queremos e sabemos fazer e, portanto, merecemos, e não o que possuímos. O objetivo hoje é possuir e o homem é o meio, no entanto, o possuir meio e o homem, fim. Pode-se perder o que se possui, mas o que somos, isso vale dá mérito. Quem merece sabe, tem em si o germe que o fará recuperar, multiplicado por 100, tudo quanto perdeu. Quem não merece é usurpador em posição de equilíbrio instável, continuamente ameaçado pela tendência da lei à justiça, isto é, ao equilíbrio pelo qual as forças biológicas continuamente o assediam, não se acalmando enquanto não lhe houverem retomado o que foi mal ganho. O efeito é dado pela causa. Toda forma de vida tem as características derivadas das de seu germe. Assim, todo fenômeno se plasma e se desenvolve diversamente segundo a natureza das suas forças determinantes. Só quando um homem começar a compreender esses princípios tão elementares poderá começar a chamar-se civilizado. Neste capítulo desenvolvemos, do ponto de vista prático e concreto, começando pelo fundamento da vida em sociedade, os conceitos de a grande síntese sobre a propriedade. CFR. Capítulo 93. A distribuição da riqueza. 3. Tipos biológicos e métodos de aquisição. As considerações do capítulo precedente levaram-nos ao interior e à substância do Instituto Jurídico Social da Propriedade, esse com que o homem disciplinou o fenômeno biológico, comum até aos animais, da aquisição dos bens, fato que interessa sumamente à vida porque representa os meios necessários da sua continuação.
Mas vimos que essa disciplina para na superfície e que sozinha não é suficiente para regular estavelmente as forças do fenômeno. Não se nega com isso a importância dos ordenamentos jurídicos, mas observa-se que eles não sabem ordenar senão até certo ponto e devem ser por isso completados com princípios mais perfeitos, que nos permitam penetrar mais a fundo na substância do fenômeno. Trata-se de progredir e sabemos que a evolução é processo de progressiva harmonização. Não se trata por isso de demolir nenhuma das preciosas conquistas já realizadas, frutos de fadigas e obra de gênio, mas tão somente de continuar o caminho, de ajuntar coisa nova ao que já está feito e aperfeiçoar-se mais. Chegado ao mais alto grau de maturação espiritual, o homem espontaneamente se apercebe da insuficiência da disciplina jurídica para atingir a justiça, meta instintiva da vida, para conseguir a estabilidade, condição necessária à fruição. Nasce então a necessidade de completamento, o que implica em mudança de posição e renovamento de método. Como na superfície das coisas há imperfeição, caducidade, agitação e desordem e, na profundidade, perfeição, estabilidade, calma e harmonia, assim também no fundo das coisas há justiça, embora a injustiça apareça no exterior. A evolução, levando o centro da vida para o interior, torna atuais e vivos, fazendo-os emergir do fundo, esses estratos mais inferiores. Vem assim à tona e se afirma a justiça. Aqui, também nos eventos humanos, é reservada a última palavra, não importa depois de que longas vicissitudes. Com a evolução aflorará mais evidente a substância das coisas, mais facilmente esta se revelará, reduzindo ao mínimo o obstáculo da ignorância humana. Então, o método atual da força ou da astúcia será considerado como método de primitivos ignorantes das leis da vida, método de natureza falsa, desequilibrado, destinado por isso à ruína, método inútil, pelo menos em face do objetivo que se prefixou. Chegado ao mais alto grau evolutivo, o homem compreenderá que de fato no fundo, na realidade das coisas, existe balança de justiça, representada pelo equilíbrio querido pela lei e que nela é inútil pretender colocar pesos falsos para obter de Deus uma falsa medida em vantagem própria. Inútil porque essa força representa invisível peso verdadeiro, que cedo ou tarde faz tudo voltar à medida certa, segundo a justiça e a verdade. Dar-se-á então o valor merecido a este íntimo imponderável que, todavia, tanta força possuía que hoje geralmente fugimos. Compreender-se-á então como os valores reais, interiores, possuem, comparativamente, maior poder que os valores fictícios, exteriores. Dado que a posse dos bens é necessária à vida e é querida e imposta pela lei como necessidade inderrogável, ela também representa direito. Mas, para este poder realizar-se é indispensável se verifiquem as condições supramencionadas. Em tal caso, atua espontaneamente; em caso contrário, embaraçado pelo próprio homem, não pode obter seu cumprimento. Se o homem seguisse a lei, esta naturalmente proveria todas as suas necessidades. Essa é a base do fenômeno da divina providência, sempre pronta a intervir espontaneamente, apenas nossa conduta lhe permita, pondo-nos nas condições necessárias para que ela possa verificar-se. A garantia dos bens não nos pode ser dada por simples enquadramento exterior, que de modo algum é decisivo, mas acima de tudo pelas íntimas qualidades por nossa conduta conferidas ao próprio fenômeno, pela força com que o tivermos construído. É verdade que a posse dos bens constitui um direito e o mundo está farto de bens a serem gozados pelo homem. Eles estão prontos à espera disso, debaixo das nossas próprias mãos, mas a posse se antepõe ao obstáculo criado pela ignorância humana, que não sabe apreendê-lo ou apreende mal, violando a justiça substancial jacente no fundo do fenômeno da posse. Ele se desfaz em ela, que é necessária para que o direito de posse, inerente à vida, possa exercitar-se.
torna-se necessário compreender o erro e superar a ilusão. O que mais vale não é possuir, na forma exterior, mas na interior, não nos efeitos materiais, mas nas causas espirituais, não nas garantias legais, mas nas nossas capacidades e qualidades. A única verdadeiramente segura é essa riqueza inalienável que não pode ser roubada porque é inseparável da personalidade, dada pelas nossas próprias qualidades. É segura e duradoura porque é a única verdadeira, honesta, justa, em equilíbrio com as forças da vida. Isso deriva das próprias qualidades. É filho do mérito porque as qualidades só com o próprio trabalho se conquistam e nos tornam conceituados porque foi a nossa atividade e fadiga que as gerou e fixou. Se as possuímos é porque as conquistamos. Só então os bens são verdadeiramente nossos porque temos, fixadas em nós como instintos, as capacidades para sabê-los manter, e se os perdermos, para saber reconquistá-los. Do outro lado, quando não possuímos as capacidades e, portanto, o mérito e, assim, o direito, o dinamismo do fenômeno é cheio de desequilíbrio e se esgota, cedo ou tarde. Então os bens tendem a fugir-nos das mãos, perdemo-los porque não os sabemos administrar e, perdidos, não sabemos reconquistá-los. Eis como finalmente, não obstante todas as protetoras barreiras humanas da injustiça, a interior justiça da lei emerge. Esta, através das mais profundas forças da vida, tende a exercitar essa justiça, com todos os seus meios. E o homem que procura usurpar esta justa posição que não corresponde a seu mérito, é, com seus métodos de usurpação, o construtor da injustiça social. Bastaria seguir a natural lei de Deus para que espontaneamente reinasse a justiça econômica e houvesse o necessário para todos e por si mesmo se verificasse o equilíbrio entre capacidade, mérito, direito e gozo, equilíbrio que a lei quer e o homem com tanta fadiga procura violar. Tudo quanto dissemos em relação à disciplina jurídica da propriedade e à posse dos bens não é senão aspecto do dinamismo fenomênico e dos equilíbrios de que ele se compõe e se sustenta. Pode dar-se a tudo isso sentido mais universal. Poderemos então dizer que a cada plano de evolução corresponde grau respectivo de realização da justiça e nada mais. Quem age no nível das leis animais e lhes segue os métodos poderá obter posse, poder, domínio, vitória, como prêmio da sua fadiga, mas o prêmio será efêmero porque a estabilidade é característica de planos de vida mais evoluídos e harmônicos. Poderá servir-se da força e da astúcia, mas espere também ilusão e engano. O sistema da vida não contém, naquele nível, maior grau de justiça que esse. O homem não peça nem espere mais. Não fale mais de justiça verdadeira quem vive no reino da força, e não a espere também. A verdadeira justiça, que ele procura em vão, pertence a plano de vida mais alto e dele fica excluído quem venceu à custa dos métodos do mundo animal. Que ele se contente de dominar, vingar-se, esmagar. Isto lhe exaure o direito porque já recebeu mercê. Apenas se enfraqueça, não invoque a bondade e a justiça, mas considere-se inexoravelmente vencido. Só o evoluído seguidor do Evangelho se ri desse alternado jogo de desequilíbrios, entre vencedor e vencido, rico e pobre, patrão e servo. Mas só ele tem o direito de liberar-se porque só ele desfez a miragem necessária para induzir o evoluído egoísta a afrontar fadigas e provas que do outro modo jamais seria induzido a suportar. Os homens são desiguais, não pertencem ao mesmo grau evolutivo. Se os bens para a manutenção da vida são-lhe indistintamente necessários, o modo por que os homens os procuram lhes exprime a evolução, isto é, assume um papel de índice revelador da natureza humana. Aprofundemos a classificação dos tipos humanos com base no real valor biológico, de acordo com a real natureza do indivíduo. Em face dessa natureza, como já dissemos, as distinções sociais têm valor todo fictício. Escalonemos, assim,
Os vários tipos humanos conforme os métodos de aquisição dos bens. 3 podem ser esses métodos: furto, trabalho, justiça, próprios de 3 tipos biológicos que sobem do involuído ao evoluído, isto é, o selvagem, o administrador, o espiritualista. Constituem 3 raças de homens, correspondentes às 3 leis da vida: fome, amor, evolução. Cf. História de um Homem, capítulo 23 e a Grande Síntese, capítulo 78. O primitivo escolhe, como meio de aquisição dos bens, o furto, ainda frequente neste mundo que chamam civilizado. O raciocínio é este: porque hei de cansar-me, procurando, com o suor do trabalho, ganhar o necessário, se posso facilmente conseguir tudo, roubando o meu vizinho. Nesse nível, a ignorância das reações das forças da lei é completa, inconcebível. O princípio do coordenamento coletivo atinge o máximo a inconsciência do indivíduo e sua falta de preparação para formas de vida superadoras de animalidade. Psicologia desagregadora, caótica, anárquica. Manifesta-se desregrado e sem controle o instinto de subtrair para si mesmo tudo quanto satisfaça necessidades e desejos. O progresso é que, cada vez mais, ordena as coisas, visto que a evolução significa a subida ao encontro de Deus e aplicação sempre maior de sua lei. De fato, apenas a humanidade retrocede, em crises de revoluções ou guerras, e a superestrutura jurídica desaba. A vida evolui, então, se reativa esse método do primitivo. E a disciplina jurídica, representada pelo Instituto da Propriedade, vacila e retorna ao furto, fase precedente mais evoluída, de que a sociedade conseguiu emergir. No trabalho de construir e manter-se no alto, as coletividades humanas passam por esses períodos de cansaço, descensão e aniquilamento, em que retornam às primitivas formas de aquisição. Então, prosperam os involuídos, oprimidos pelo enquadramento da ordem social. A opressão só é sentida pelos involuídos, porque imaturos. No entanto, para os mais adiantados, essa ordem constitui a forma de vida espontânea e normal. Admitem-se os involuídos a conviver, nessa ordem, com os mais evoluídos, justamente para que aprendam, e, se de qualquer modo conseguem enriquecer, começam a participar dela. Então, de inimigos se transformam em seus mais estrenos defensores. Agora lhes interessa, ao máximo, defender a ordem e as instituições que antes combatiam e são produto de tipo biológico mais evoluído. Para a maior fruição dos resultados do furto e da conquista violenta, procuram discipliná-los no direito e estabilizá-los na legalidade. Assim, lentamente, pelo menos na forma, apropriando-se dos métodos de vida dos mais evoluídos, os menos adiantados procuram evoluir. Isso, porém, é apenas forma e sabemos que, na realidade da vida, vale a substância, não a forma. Os retardatários, os excluídos do banquete, os estratos sociais profundos aguardam a passagem dos vencedores da vida, que cresceram na forma e não melhoraram na substância, para fazer-lhes exatamente o mesmo que eles fizeram aos outros. E assim por diante. Neste plano, formado em grande parte pelo plano humano, só pode dominar regime de perpétua luta, baseado na força e no aniquilamento, em estado de instabilidade completa. Esse método de aquisição não atinge, assim, o objetivo aparente, o de possuir, mas alcança o objetivo recôndito e real, o de induzir o involuído à aquisição de experiência e, portanto, a evoluir. Essa desordem, porém, só pertence a este plano evolutivo. O sistema de forças constitutivas do fenômeno contém até mesmo os impulsos tendentes à própria autorordenação. Do que acenamos se vê como esse caos tende a harmonizar-se em mais evoluídas formas de vida. A fase da força tende a evoluir para a do direito, o furto a estabilizar seus resultados na fase de propriedade, e desponta novo método de aquisição de bens,
O trabalho gradativamente se disciplina. Desse modo, o desencadeamento caótico da agressividade conquistadora. O método do furto, inorgânico e violento, reordena-se no do trabalho, orgânico e pacífico. O egoísmo sobrevive, mas, suprimida a força, fica disciplinado no hedonismo econômico do te diz dou para que des, primeiro rudimento de justiça expresso no balanço entre o deve e o haver. A defesa não é mais a força, os músculos ou as armas, mas o direito, o cérebro, a legalidade e a astúcia. Aqui o dinheiro é arma e o capital, poder, a violenta luta biológica para a conquista dos bens torna-se a luta econômica de classe, do capital contra o trabalho ao contrário. A indústria organiza-se, o Estado e o direito regulador intervêm, para garantir, ressarcir, prever. Estamos em fase orgânica de coordenamento e estabilização. Essa grande criação iniciada pelo direito romano. Mas, ai de nós! Disciplina e não justiça. Construiu-se a balança, ninguém, todavia, nos garante ser o peso justo. Cristo, solapando os fundamentos do império, já pregava, muito mais que a disciplina, a justiça. Mas também é verdade, para chegar a esta, necessário se tornava passar por aquela. Não se poderia passar do plano da força ou da justiça, sem percorrer o trajeto representado pelo equilibrado método do jus romanum, direito romano. As fases biológicas são contínuas e sucessivas. Hoje o mundo vive na segunda fase, a do direito, isto é, a da disciplina da força e do furto da organização da conquista, da legalização e estabilidade mais ou menos completa, de seus resultados. Fase mais adiantada e complexa que a precedente, instável, mas ainda menos do que ela, tentativa de equilíbrio e não, ainda, o equilíbrio, e por isso tudo, fase em grande parte insegura, funcionando aos arrancos, em crises, quedas de novos surtos, tentativa de justiça, não porém justiça. Civilização de nome e forma, não de fato e substância. A nova conquista de nosso século, sua grande realização histórica, é o advento da justiça social. Por isso, tantos sistemas, tantas lutas e destruições. A fase puramente jurídica e da economia hedonística, fase de disciplina e não de justiça, não basta para o homem novo do 3 milênio nem para as novas consciências coletivas dirigidas para a justiça mais substancial. A afirmação do conceito de Estado, a nova concepção orgânica da vida social, a necessidade de sabedoria espiritual que guia a nova potência conquistada pelo homem, através da ciência e da técnica, mais alto senso crítico da vida, que a maturação dos ânimos dá. Eis outros tantos impulsos que se dirigem para a ordem mundial mais justa e abrem caminho para a nova fase biológica, em que a distribuição mais equitativa dos bens garanta a vida de todos e, finalmente, atue o princípio de justiça anunciado pelo Evangelho. Trata-se de inaugurar o sistema de estabilidade fornecido pelos equilíbrios espontâneos e substanciais, correspondentes às necessidades e os valores intrínsecos, às qualidades e ao mérito. Ele substituirá o sistema precedente, instável e involuído, das violações contínuas e da justiça trabalhosamente atingida apenas através do exacerbamento de reações corretivas. Atuação difícil e demorada, porque o novo sistema presume o tipo, que falta, de homem mais evoluído. Na prática, ao invés, domínio imaturo, que, apenas com psicologia de evoluído, sabe empregar esse sistema e desse modo engana, desfruta e destrói. Todavia, o progresso não pode parar e essa é a sua direção. Trata-se de leis biológicas fatais, de objetivos que a evolução deve atingir e os quais encaminha todas as forças, fazendo pressão para superar os obstáculos. Trata-se dessa ordem divina presente na substância das coisas, ordem cuja realização é o objetivo da vida e deve, pois, cedo ou tarde, inexoravelmente realizar-se.
Assim é que a primeira fase, caótica, baseada na força, em regime de violência no qual a propriedade se conquista com furto, se seguiu a atual fase de disciplina da força pelo direito, em que o método de aquisição passa a ser o do trabalho. A esta segunda fase sucederá a terceira, orgânica, coletiva, de mais estreita disciplina do direito pela justiça, e nessa serão títulos de posse, as qualidades, o mérito, o valor, as capacidades pessoais. Temos, pois, três tipos humanos, que se revelam no método de aquisição dos bens, a saber, 1. O involuído ou selvagem, concebe apenas a defesa de si mesmo e o sistema do furto. 2. O civilizado, vive em sociedade, administra, organiza, concebe a defesa da família e do Estado e emprega o sistema do trabalho. 3. O evoluído, superou o egoísmo individual do primeiro tipo e o egoísmo coletivo do segundo. O espiritualista, completamente desprendido dos bens materiais, administra-os apenas porque percebe ser essa sua missão e emprega-os somente como instrumento de trabalho para obtenção de objetivos morais. O tipo biológico, que vive conforme a justiça e não aceita bens senão de acordo com a necessidade, as qualidades, o mérito. Neste último caso, o limite e a medida das aquisições não se encontram, como nos dois primeiros, no Código, e não se impõem por meio de sanções punitivas, estão na consciência, espontaneamente inscritos. Infelizmente, os sistemas coletivos, chamados de justiça social, necessitam, para serem dirigidos seriamente, desse tipo raro de homem e dificilmente poderão construir-se, estavelmente, com o tipo de homem hoje dominante, que em última análise pensa, de si para si, em coisa bem diferente da justiça social. Para compreender e exercitar essa justiça, princípio evangélico, é preciso ter alcançado o grau evolutivo do homem evangélico, isto é, do terceiro tipo. Mas, os sistemas, embora inadequados aos homens, podem, por outro lado, servir para educá-los, amadurecê-los, prepará-los, assim para a futura realização. Para chegar a essa realização, torna-se necessária dupla e paralela maturação, individual e coletiva. Sozinha, nenhuma delas basta. A primeira conduz à nova concepção da vida, do trabalho, da propriedade, a novo modo, consciente, orgânico e harmônico, de o indivíduo sentir e comportar-se, no seio da coletividade humana e do funcionamento do universo. A segunda leva ao enquadramento do indivíduo em sistemas sociais orgânicos e passa, não por vias interiores, de persuasão, mas por vias exteriores, mais ou menos coativas, consegue, por isso, resultados formais, e não substanciais, porque, se os sistemas não são sentidos, sua atuação não é integral. Para obter essa atuação, que deve ser estado espontâneo e de convicção, seria necessário aplicar o sistema ao tipo evoluído ainda inexistente em grande massa, de que é ilusão presumir-se a existência. Para a formação desse tipo, todavia, esses sistemas podem contribuir, através da prática educativa e formadora de novos hábitos e instintos. 4. Erros e ascensões humanas. Começamos a subir os primeiros degraus das ascensões humanas. A atual maioria da humanidade vive e age inconscientemente como fantoche manobrado por instintos, sem saber nada a respeito do porquê das coisas, sem compreender o que e por que faz, as reações a que dá nascimento, as consequências dos próprios atos. Por esse conhecimento fundamental, que, segundo a lógica mais elementar, deveria anteceder qualquer ação, o homem de nossos dias raramente se interessa e prefere, em primeiro lugar, agir, para depois compreender. Parece que os problemas do animal bastam para encher-lhe a vida e saciá-lo. Talvez o homem comum se perdesse em meio a essas questões que devem parecer-lhe de complexidade espantosa, a ele que vive na periferia, na superfície, e não no centro,
Na profundidade. O pensamento das filosofias, apresenta-se-lhe contraditório, o das religiões, insuficiente, o da história, desconexo, o da política, faccioso e interessado. Em face dos mais importantes e, contudo, mais simples e necessários problemas da vida como, por exemplo, quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que vivo? Por que sofro? O homem se percebe desnorteado e só porque o pensamento humano ainda não soube encontrar a síntese completa que lhe responda a tudo e, se tivesse sabido, conseguiria interpretá-la apenas de acordo com a sua relativa maturidade. O homem de nossos dias vive, assim, em uma espécie de resignação à ignorância, de adaptação à inconsciência, contenta-se em vegetar. Se isso pode ser dura contingência de sua evolução, é também triste aceitação e humilhante declaração de incompetência. Podemos continuar a viver nesse estado. Só um evoluído pode contentar-se com ele. Podemos continuar a agir sem entendimento, somente à custa de suportar as dolorosas consequências dos inevitáveis erros e desastres de que está cheia a vida individual e coletiva. Não é por isso, certamente, que aos acontecimentos humanos, individuais e coletivos, faltará a diretiva. Esta, porém, não é confiada ao homem, não pode ser revelada a inconscientes, mas sê-lo-á a qualquer dia, quando houver conquistado conhecimento e sabedoria. A formação de nova civilização do espírito, a formação do novo tipo humano do 3 milênios significa a conquista de novo e imenso domínio, com o controle exato das diretivas da vida em nosso planeta. Não se trata de revolução social, exterior e formal, mas de maturação biológica, profunda e íntima. Os enquadramentos políticos, nacionais e internacionais, poderão ajudar. O que decide, porém, acima deles, é o tipo de formação do novo homem, cuja sabedoria e maturação evolutiva possam finalmente permitir, não que as forças da lei o dominem, como se torna necessário fazer com os inconscientes, por meio dos fios de seus instintos e das reações próprias, mas lhe revelem o segredo da própria estrutura e confiem a função de dirigir a vida no ambiente terrestre. O homem atual crê estar sozinho no caos, no entanto, participa de imenso organismo. Involuído e, pois, insensível, inconsciente e ignorante, vê a desordem da superfície em que vive e nem suspeita a ordem presente nas causas, no interior das coisas. Enquanto evolui, deve o homem aprender a tornar-se cidadão dessa pátria maior, o universo, e colaborador consciente desse grande organismo, harmonizando-se com todos os fenômenos irmãos e criaturas irmãs, com seus semelhantes, com as forças da lei. A felicidade e o paraíso consistem, exatamente, nessa harmonização. Semeando, como fazemos, em ignorância e rebelião, só se podem colher reação e dor. Semeando em sabedoria e harmonia, colheremos felicidade e paz. Isso significa civilizar-se a sério e não ter aprendido a construir máquinas sem, depois, saber fazê-las trabalharem. Em todo o campo, político, social, científico, filosófico, moral, torna-se necessário passar do sistema caótico ao sistema orgânico. O sistema do universo é perfeito. Nós, que não sabemos mover-nos nele, é que somos imperfeitos. Esse sistema contém a possibilidade de toda a nossa felicidade. Todavia, em nossa inconsciência, apenas dor sabemos extrair. Culpa do homem, não de Deus. Pode-se eliminar a dor que, conforme a sabedoria divina, aliás, foi feita para ser destruída. Mas, para chegar a esse ponto, torna-se necessário compreender. O universo funciona como instrumento musical de que se pode tirar música divina, alegria infinita. Torna-se preciso, contudo, sabê-lo tocar. Arrebentamos as cordas e vamos às cegas. Que podem tocar semelhantes músicos. Então,
Culpamos o instrumento que toca mal e não a nossa animalidade que não sabe tocá-lo. Quem insiste contra si mesmo toca cada vez pior, cada vez mais se engana e se divorcia da ordem e, colhe sempre maior quantidade de dor. A lei faz quanto pode para salvar-nos e de fato salva, apesar de todos os nossos erros e dores. Somos livres, no entanto, enganando-nos e sofrendo, devemos aprender